E aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Bom, galera, hoje estou aqui para responder uma pergunta um tanto quanto polêmica. Afinal de contas, quanto de memória RAM é o suficiente para rodar bem o Android dos aplicativos? É o que eu vou responder depois da vinheta. Bom, galera, e aí? Polêmica, polêmica! A verdade é que essa questão de memória RAM sempre é um assunto bem complicado e bastante polêmico. Mas eu vou aqui expor a minha opinião para vocês e acredito que vocês vão conseguir entender. Talvez até não concordem, mas vocês vão entender. Bom, vemos aí que muita gente criticou demais o LG G6 e com certeza vão criticar muito o S8 porque eles vieram com apenas 4 GB de memória RAM e não 6 GB de memória RAM aí, como o Zenfone 3 Deluxe, por exemplo. Mas afinal de contas, será que 6 GB de memória RAM é algo necessário para o Android? Bom, respondendo aí de maneira mais óbvia possível, sim, é necessário. Na verdade, hardware nunca é demais, então se você puder ter a melhor CPU, a melhor tela, a melhor bateria e também a maior quantidade de memória RAM, melhor, né? Mas se é necessário para o uso do dia a dia, aí é outra história. Bom, e para a gente começar, seria interessante explicar o conceito de memória RAM e a diferença entre ela e a memória de armazenamento, a memória flash. Bom, a memória RAM é o espaço onde ficam armazenadas as informações que a CPU está utilizando, seja no smartphone, seja no computador. Todos os dados que ele está utilizando naquele momento ficam armazenados na memória RAM. Já a memória de armazenamento, a memória flash, é o local onde são guardados os dados, sejam do sistema, sejam de programas. Então, fazendo uma analogia, imagine a memória de armazenamento como um grande arquivo onde você guarda lá as informações. Então fica tudo guardadinho, mas você não está fazendo uso naquele momento. Já a memória RAM seria aqueles dados que estão em uso. Então é isso, memória de armazenamento são todos os dados que estão guardados e não estão em uso no determinado momento. E memória RAM é onde ficam os dados que estão sendo usados no momento presente. E na memória RAM, além do aplicativo que você está usando, ficam armazenados aplicativos que estão em segundo plano e também o próprio sistema. O sistema operacional, ele fica na memória de armazenamento, mas quando você inicializa o celular, quando você liga o celular, ele vai puxar os dados do sistema e carregar na memória. Então, uma parte da memória é usada pelo próprio sistema, pelo próprio Android. Então aqui já ficou bem claro que quanto mais memória RAM, mais dados a CPU vai conseguir acessar. Então ela consegue ter mais aplicativos abertos ao mesmo tempo, ela vai conseguir ter o sistema funcionando bonitinho. Então, de certa forma, a memória RAM ela acaba beneficiando a performance. Então agora que já sabemos que quanto mais memória, melhor, a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, ainda é viável você comprar um smartphone com 1 GB de memória RAM? E a resposta é, depende, mas sim, dependendo da situação, um smartphone com 1 GB de memória RAM atende muito bem. Bom, e o maior exemplo de que um smartphone com 1 GB de memória RAM consegue rodar bem um Android e aplicativos, até mesmo jogos, é o LG K10 2016. O K10 foi lançado no ano passado. Ele veio com apenas 1 GB de memória RAM e isso me fez torcer demais o nariz. Eu não imaginava que ele teria uma performance boa, mas eu acabei me contradizendo, porque quando fiz os testes do aparelho eu vi que realmente ele se comportava muito bem, ele rodava bem o sistema, a interface dele era bastante fluida, você conseguia até mesmo jogar games aí como Asphalt 8, como Dead Trigger 2, Unkilled, todos eles com uma boa fluidez, claro que com um nível de detalhes no mínimo. Mas ainda assim você conseguia rodar, então ele tinha uma performance muito boa. Acontece que em determinadas situações mais memória RAM é necessário. O primeiro fator que eu acho que é o mais importante, é o que a gente nota de cara, é a questão da multitarefa. No Android, quando você vai abrindo vários aplicativos, o que não está na tela, o que não está sendo executado, ele fica em segundo plano. Então o que o Android faz? Ele pega o estado que você deixou o aplicativo e congela nesse estado. E aí você vai abrindo outro aplicativo e ele vai ficando congelado. Quando você chamar de volta aquele aplicativo que está em segundo plano, que não está em uso, ele vai voltar no mesmo ponto que você parou.
Então, por exemplo, se você tiver com o Gmail aberto e você estiver redigindo o e-mail e depois abrir outros aplicativos, quando você chamar o Gmail de volta, ele vai estar naquele ponto que você deixou, já vai abrir instantaneamente. Você só vai ter esse tipo de situação com o aplicativo congelado em segundo plano em aparelhos com muita memória RAM. Isso porque ele vai congelar o aplicativo e vai deixar armazenado na memória. Se você tiver pouca memória RAM, o que o Android vai fazer? Ele vai deixar em segundo plano, mas quando precisar de mais memória para o aplicativo que está sendo usado, ele vai armazenar que aquele aplicativo estava aberto, mas ele vai fechar o aplicativo. Então quando você vai para multitarefa, que você vai lá selecionar, você vê que o aplicativo está lá pronto para ser usado, mas ele só está na verdade armazenando a lista de aplicativos que você abriu. Ele não está de fato lá congelado em segundo plano. Então quando você abre o aplicativo, se você tiver pouca memória RAM, o que vai acontecer? Ele vai reabrir do zero. Isso acontece muito em smartphones com 1 GB de memória RAM. Normalmente, se você tiver usando o WhatsApp, o e-mail e, por exemplo, o navegador e ficar trocando entre eles, em um smartphone com 1 GB de memória RAM, quando você for reabrir, por exemplo, o WhatsApp, ele vai recarregar o app, ele não vai manter o aplicativo congelado. Agora, se você tem um smartphone com 4 GB de memória RAM, em certas situações, até mesmo games que usam muita memória RAM vão ficar congelados em segundo plano, e quando você, de repente, você usar o WhatsApp e voltar para o game, ele vai estar no mesmo ponto que você deixou, ele não vai reabrir o game. Essa é a grande vantagem de você ter mais memória RAM. Além disso, temos uma outra restrição. Vocês só vão ver aí smartphones com 1 GB ou 2 GB de memória RAM em aparelhos mais simples, com hardware menos potentes. E isso não acontece só pela questão de preço, não. Se você tiver um smartphone top aí com um Snapdragon 821, mas você tiver apenas 1 GB de memória RAM, essa memória não será suficiente para você rodar games pesados com nível de detalhes no máximo. Isso acontece porque são muitas texturas, muita memória que o aplicativo consome, e 1 GB de RAM acaba não sendo suficiente e você vai acabar tendo que reduzir a qualidade gráfica para poder rodar bem o game. E aí está o grande truque aí dos smartphones mais baratos rodarem bem games pesados, mesmo com 1 GB de memória RAM. Acontece que smartphones como o K10, por exemplo, ele vem com um hardware mais simples. Quando você for rodar games aí como o Asphalt 8, por exemplo, eles serão configurados para o menor nível de detalhes. Então ele vai rodar bem, mas a memória não será ocupada por texturas aí ocupando muito espaço, porque os gráficos estarão mais simples. Bom, então hoje você pode comprar qualquer smartphone Android aí com 1 GB de RAM e tá tudo certo? Bom, não é bem assim. Se você tiver sem grana e você não gosta de games, você quer tarefas mais básicas, pode ir com um smartphone de 1 GB de memória RAM sem medo, porque ele vai te atender bem. Mas se você curte games, é bom investir em um smartphone com hardware melhor, mais avançado, até porque esse smartphone que você está comprando aí com hardware melhor, ele vai ter um tempo de vida maior também. Você vai ficar mais tempo com ele sem precisar trocar. Então hoje acredito que um smartphone com 2 GB de memória RAM consegue rodar tudo bem, consegue ter um bom desempenho de multitarefa, vai ter situações que ele vai recarregar o aplicativo do zero, mas quando você está trocando aí entre um WhatsApp e um e-mail, por exemplo, ele não vai recarregar o aplicativo. Se você tiver usado os dois recentemente, ele vai fazer o congelamento do aplicativo e vai deixar no estado que você parou. Mas se você puder comprar um smartphone com pelo menos 3 GB de memória RAM, aí você tem uma margem melhor aí para você usar o seu aparelho. Então fica essa recomendação, mas você pode comprar, por exemplo, um Zenfone 3 Max 5.5 com 2 GB de memória RAM, e ele vai atender super bem, ele vai ter praticamente o mesmo desempenho da versão com 3 GB de memória RAM. O que vai mudar é realmente a questão da multitarefa, que vai ser melhor aí nos aparelhos com 3 GB de RAM. E hoje 4 GB atende muito bem, tanto que o LG G6 e o Galaxy S8 virão aí provavelmente com 4 GB de memória RAM. É mais do que o suficiente para você rodar games aí, todos os games da Play Store com nível de detalhes no máximo. Não ao mesmo tempo, tá? É revezado, você pode rodar um por vez, mas com nível de detalhes no máximo você vai rodar super bem, vai estar super fluido. E no caso do Zenfone 3 Deluxe, eu acredito
que é mais uma questão de marketing mesmo, é mais o fato de você anunciar que o seu smartphone vem com 6 GB de memória RAM, é algo que destaca, porque as pessoas sabem que memória RAM e CPU estão bem relacionadas ao desempenho. E no caso da memória RAM ainda é mais fácil você identificar que é mais, porque você fala aí do Snapdragon 820, do 625, do 650, mas fica meio difícil de você entender as diferenças entre eles. Mas em memória RAM é bem básico. 6 é mais do que 4, 4 é mais do que 2, então é uma boa ferramenta para você fazer o marketing. E reforço, hoje 4 GB é suficiente, senão o LG G6 e o S8 viriam aí com 6 ou com 8 GB de memória RAM. Mas também digo que memória nunca é demais, então para mim sempre vou estar valorizando aí aparelhos que venham com o melhor hardware, com a melhor tela, com a melhor bateria e também com a maior quantidade de memória RAM. E uma coisa importante, memória RAM não é só a quantidade, mas também a velocidade. Então temos aparelhos aí com memória DDR4, como o Galaxy S7, por exemplo, o Zenfone 3 Deluxe também vem com esse tipo de memória, e a vantagem é que essa memória ela é mais rápida para poder acessar os dados. Então, com uma memória mais rápida, a CPU ela consegue ter um acesso mais rápido aos dados e com isso uma performance melhor. É importante a gente ficar ligado nisso, mas muitas pessoas acabam ignorando isso. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido entender melhor essa questão da memória RAM. Então hoje aí, se você escolher um smartphone com 2 GB de memória RAM, você vai ter um bom desempenho. Mas claro, memória RAM nunca é demais. Se puder comprar com 3, ou com 4, ou com 6, ou com 8, compre aí e seja feliz. Mas viram aí que até mesmo em situações com um smartphone com 1 GB de memória RAM, como o caso aqui do K10, você ainda assim vai ter um bom desempenho, você vai conseguir fazer um bom uso até mesmo para jogos. Bom, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixe o seu like aqui embaixo. Aproveite também, se inscreva no canal do Brazilian Geeks. Torne-se um Big Geek você também. Obrigado, abraço e até o próximo vídeo. Falou!